Olá pessoal, bom dia, sejam bem-vindos aqui ao canal Conversa do PH. Neste sábado pela manhã, eu estou gravando esse vídeo logo pela manhã cedo. O sol está nascendo aqui no litoral do Piauí e eu queria conversar com vocês a respeito da visão mundial em relação ao Brasil no que diz respeito às questões políticas, às questões ambientais e às questões sanitárias da Covid-19. O Brasil tem sido encarado como um pária mundial nessas questões. E é sobre isso que eu quero conversar com vocês. Antes disso, porém, eu queria pedir a vocês para se inscrever aqui no canal, ative o sininho da notificação, assim sempre que um vídeo novo for ao ar, você será notificado e poderá nos ajudar compartilhando os nossos vídeos, e isso obviamente faz o nosso canal crescer. Pois bem, se você for pesquisar no Google, você vai ver várias definições para o que vem a ser um pária. Mas a palavra pária, ela tem relação com a divisão hindu, com a divisão na Índia da sociedade em castas, e no hinduísmo um pária é aquele que está excluído, está à margem, está fora de qualquer casta. Bom, em relação à situação política do Brasil, os órgãos de imprensa e os líderes políticos mundiais têm colocado o Brasil como um pária internacional da política, ou seja, o Brasil está excluído das discussões políticas mais relevantes do mundo. Vários foram os encontros, por exemplo, do G20, em que o Brasil foi completamente escanteado, exatamente pelas posições amalucadas do nosso presidente da República e do nosso chanceler Ernesto Araújo. O Brasil sempre teve uma tradição histórica na diplomacia mundial de ter chanceleres que fossem mais equilibrados, afeitos ao diálogo, que fossem capazes de mediar inclusive conflitos pelo mundo afora. Hoje nós somos um pária da política internacional porque nós temos tanto um presidente extremista, um presidente que não organiza bem as ideias no campo da política internacional, e temos, acima de tudo, um chanceler que também exerce um papel muito negativo na imagem do Brasil, na imagem política do Brasil, do ponto de vista internacional. Nós somos também considerados pela imprensa mundial e pelos líderes mundiais um país que se tornou pária da questão ambiental, ou seja, nós estamos à margem das discussões ambientais. O Brasil, que historicamente foi exemplo e liderou cruzadas internacionais em relação à conservação ambiental, hoje é um país que apresenta um ministro do Meio Ambiente como Ricardo Salles, que é um ministro que está a serviço da destruição do meio ambiente. Nós temos aí um alto índice de desmatamento da Amazônia, esses índices virão à tona. O próprio ex-diretor do INPE, que foi execrado no início da gestão Bolsonaro, que negou os dados científicos obtidos por aquele importante instituto de monitoramento, já colocou que brevemente virão à tona dados do brutal desmatamento que está ocorrendo, por exemplo, na Amazônia, dentre tantas outras questões. Isso tem tornado o Brasil um pária da questão ambiental. Isso é muito ruim, inclusive, para a economia do Brasil, porque vários países acenam para boicotar importação de produtos brasileiros em função dessas posições atrapalhadas no que diz respeito à questão ambiental. Muitas foram as ações e os decretos que passaram sob a cortina de fumaça da pandemia em relação à questão ambiental, e as pessoas atentaram pouco para isso. Mas os organismos internacionais estão monitorando e estão atentos a esse fato. Por fim, o Brasil tornou-se um pária na questão sanitária da Covid-19. Nós temos um presidente que negou a importância da doença o tempo inteiro, taxando-a como uma gripezinha ou um resfriadinho, expôs-se durante muito tempo em aglomerações e causando aglomerações na pandemia, participando de movimentos antidemocráticos com milhares de pessoas sem utilização de máscara, e adotou a hidroxicloroquina como sendo o escudo protetor da nação brasileira contra a Covid-19. Isso repercute muito mal pelo mundo afora,
isso torna o Brasil também um pária na questão sanitária, na questão da pandemia de Covid-19. Ou seja, no mundo que está se articulando em torno do enfrentamento de uma doença muito séria, com impactos humanitários, impactos na saúde das pessoas e impacto inclusive na questão econômica, o Brasil fica à margem de toda essa discussão, adotando um caminho oposto ao que tudo está sendo preconizado pelo mundo afora. Então é muito triste a situação brasileira, a desconstrução que o Brasil vive nesse momento da sua imagem no que diz respeito à questão política, à questão da diplomacia internacional, à questão ambiental e à questão do combate à Covid-19. E isso tudo parte de um governo que não tem o menor compromisso com as questões sociais, com as questões humanitárias. O único compromisso que esse governo tem é simplesmente com os membros que compõem o atual governo, com seus apoiadores e seus projetos pessoais de poder. Enquanto isso, o Brasil amarga péssimos índices em relação à Covid-19, péssimos índices em relação à questão econômica, com elevado índice de desemprego, elevado índice de falência de micro e pequenas empresas, porque as grandes empresas e os bancos, estes estão vacinados com a vacina Paulo Guedes, que os protege da pandemia e os protege da crise econômica. Se você gostou desse vídeo, deixa a tua curtida, compartilha, um forte abraço e até a próxima.